Sabe, tem aquela cena super marcante no sopé do Monte Hermon. Jesus vira para os discípulos e pergunta, né? Quem o povo diz que eu sou? Sim, essa pergunta é o estopim de tudo. E as respostas que voltam, nossa, mostram bem a confusão da época. Ah, é João Batista que voltou, é Elias, Jeremias, um profeta antigo. Ou um mestre diferente, talvez um revolucionário social, um sonhador. Eram muitas visões mesmo. Mas aí vem Pedro, né? E ele crava. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa confissão, uau, virou a base de tudo. Com certeza. Essa declaração do Pedro lança a gente direto no coração de um mistério, assim, bem profundo. A encarnação. A encarnação. É. A ideia de Deus assumindo a nossa condição humana, sabe? Carne e osso. É o sentido de Emanuel, Deus com a gente. A crença central ali é que, em Jesus, o divino e o humano se encontraram de um jeito único. E é justamente essa mistura incrível que a gente vai investigar hoje. A nossa análise vai fundo na história de como os primeiros cristãos lutaram para entender e colocar em palavras quem foi Jesus Cristo. Exato, a cristologia. Isso, a cristologia. A gente vai focar em como a igreja lidou com esse desafio, como afirmar que Jesus era, ao mesmo tempo, totalmente Deus e totalmente homem. Para fazer isso, a gente vai usar fontes históricas que olham para o pensamento cristão lá dos primeiros séculos, sabe? As grandes correntes teológicas e, claro, os concílios, aqueles que foram decisivos. Nicéia, Calcedônia. Exato. A missão aqui é tentar entender melhor essas discussões, que eram bem complexas, as diferentes escolas de pensamento e as decisões-chave, como esses credos aí que você falou, que moldaram a fé cristã sobre Cristo. Então tá, vamos começar a desembrulhar isso. Então a pergunta central da cristologia é essa. Como é que a vida divina e a vida humana conviviam nessa figura única, Jesus? E é curioso, né? Porque essa questão tem uma centralidade no cristianismo que a gente não vê igual em outras religiões. Não tem, sei lá, uma maometologia ou uma budologia com esse peso todo. É verdade. Isso mostra o lugar super especial que os cristãos dão para Cristo. E um ponto-chave é perceber o seguinte: embora a discussão mais formal, sabe, os debates quentes sobre a natureza de Cristo, eles ganharam força mesmo lá pelo século IV. Quando a igreja ficou mais, digamos, oficial no império, né? Isso. Mas a crença e a adoração de Cristo como divino, isso é bem mais antigo, vem lá do comecinho. Tem um teólogo, J.S. Weil, que disse uma coisa interessante. O que ele disse? Que por meio de um instinto profundo, a igreja sempre soube que seu discurso mais seguro sobre o mistério de Cristo está em seu louvor. Quer dizer, a experiência da fé, a adoração, veio antes da necessidade de explicar tudo teologicamente, tintim por tintim. Faz sentido. Expressões como a imagem do Deus invisível ou a palavra se fez carne, isso já estava lá nos textos dos apóstolos, pulsando forte. É verdade. E não dá para negar que as fórmulas que saíram de Nicéia, de Calcedônia, são difíceis de engolir intelectualmente, né? São complexas. O escritor Charles Williams falou de uma sensibilidade matura que meio que rejeita essas ideias. É tentador simplificar, sabe? Pensar, Jesus foi só um bom mestre ou um gênio espiritual. Sim. A simplificação é sempre um caminho mais fácil, né? Mas a convicção dos primeiros cristãos era outra. Eles sentiram em Cristo um encontro real do céu com a terra, de Deus com a humanidade, e sentiram quase que uma obrigação moral de tentar explicar isso do jeito mais inteligente possível. Mesmo que o mistério em si continuasse lá, intocado. E foi nessa tentativa de explicar que duas grandes correntes de pensamento ganharam força, com ênfases diferentes. Alexandria, no Egito, e Antioquia, na Síria. Sim, essas duas escolas tinham abordagens bem distintas. Alexandria, com gente como Orígenes, que usou aquele termo Deus-homem, e depois Gregório de Nissa, focava mais em como a palavra divina, o Logos. O Logos, tipo a razão, o verbo eterno de Deus. Isso, um conceito que os cristãos pegaram da filosofia e deram um novo sentido para falar da revelação de Deus em Cristo. Então, Alexandria focava em como esse Logos assumiu a natureza humana, a carne, sarx em grego, de um jeito mais geral, sabe? A ênfase era na unidade profunda. Mas qual era o risco aí?
O risco era acabar diminuindo a humanidade concreta de Cristo, quase como se ela ficasse, assim, meio ofuscada pela força da divindade, entende? Entendi. E Antioquia ia para outro lado. Exato. Antioquia, que tinha uma tradição de ler a Bíblia de forma mais histórica, literal, focava em como o Logos se uniu ao homem Jesus de Nazaré, antropos em grego. Eles queriam destacar a humanidade real, completa de Cristo. O exemplo dele, a obediência. E qual era o perigo dessa abordagem? O contrário. Isso. O perigo era separar tanto as naturezas que podia parecer que eram duas entidades, sabe? O Filho Divino e o homem Jesus, ligados mais por uma afinidade de vontade, um bom relacionamento, do que por uma união pessoal mesmo, essencial. Quase como se o Logos morasse em Jesus como num templo, mas sem uma união de verdade, intrínseca. Entendi. E essas diferenças teológicas não aconteciam no vácuo, né? Tinha política rolando por trás. Exatamente, não dá para separar. Depois que o cristianismo virou religião oficial, lá no fim do século IV, a igreja ganhou poder, uma estrutura mais visível, surgiram os patriarcados: Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia. As cidades mais importantes. Isso. E o que é fascinante aqui é ver como a rivalidade política, o prestígio dessa cidade se misturou com os debates sobre Cristo. Alexandria e Roma muitas vezes ficavam juntas, talvez desconfiadas do poder crescente de Constantinopla, a nova Roma. A capital do império, né? Pois é. E Antioquia, por sua vez, se alinhava mais com Constantinopla. Tinha ciúme, disputa por influência. E tudo isso acabou, assim, se embolando com as discussões teológicas. A política e a teologia andavam de mãos dadas nesse período. Faz todo sentido. E nesse cenário complicado de debates teológicos e jogos de poder, começaram a surgir umas interpretações que a maioria da igreja viu como erradas, né? As famosas heresias. Sim. Aí, entre 350 e 450, mais ou menos, essas polêmicas forçaram a igreja a definir melhor o que era a fé certa, a ortodoxia. É aqui que a coisa fica bem interessante. A gente vê a igreja tentando estabelecer os limites da verdade. Exato. E uma das primeiras grandes brigas que precisou de um concílio foi o apolinarianismo. Apolinário era bispo de Laodiceia. E o curioso é que ele era amigo de Atanásio, aquele grande defensor da divindade de Cristo lá em Niceia. Ah, que interessante. Com forte influência de Alexandria, Apolinário disse o seguinte: na encarnação, o Logos divino teria tomado o lugar da alma racional, da mente humana de Jesus. Cristo teria um corpo humano e uma alma animal, digamos assim, para as funções básicas, mas a mente, a razão, a vontade, seria o próprio Logos. E a intenção era boa, imagino. Sim, a intenção era garantir a unidade de Cristo, evitar qualquer ideia de dois sujeitos ali. Mas qual foi o problema, então? Se a mente era divina, não humana, o que isso significava, na prática? Significava que Jesus não era totalmente humano. E aí vieram os críticos, como Gregório de Nazianzo, com aquela frase que ficou famosa: aquilo que não foi assumido por Cristo não pode ser restaurado ou curado. Forte essa frase. Muito. Se Jesus não assumiu uma mente humana completa com tudo que ela tem, como é que a nossa mente humana, que é onde está o problema do pecado, da separação de Deus, poderia ser salva? A salvação ficaria incompleta. Entendi. Faltaria uma peça-chave. Exato. Por isso, o primeiro concílio de Constantinopla, em 381, condenou o apolinarianismo. Afirmou que Cristo tinha, sim, uma humanidade completa, incluindo uma alma racional humana. Ok, então a humanidade completa era essencial. Mas e a outra escola, Antioquia? Como é que a ênfase deles na humanidade concreta de Jesus evitou esse problema, mas talvez criou outros para o lado oposto? Boa pergunta. A preocupação seguinte veio justamente de Antioquia com Nestório. Ele era um pregador super popular lá, que virou patriarca de Constantinopla em 428. E a faísca que acendeu tudo foi a bronca dele com um título que o povo adorava usar para Maria:
Theotokos. Theotokos, o que significa mesmo? Significa genitora de Deus, ou, mais comum, mãe de Deus. Era um jeito de expressar a fé de que aquele bebê que nasceu de Maria era de fato Deus encarnado. E por que Nestório implicou com isso? Porque ele vinha dessa tradição de Antioquia, que gostava de separar bem as naturezas, sabe? Para ele, chamar Maria de mãe de Deus parecia sugerir que a natureza divina teve um começo, ou que nasceu, ou que sofreu, o que para ele era impensável, quase uma blasfêmia. Ah, tá. Ele queria proteger a ideia de Deus ser transcendente, imutável. Isso! Ele preferia termos como Christotokos, mãe de Cristo, ou talvez Antropotokos, mãe do homem Jesus. A intenção era proteger a divindade. Só que ao separar tanto para proteger a divindade, os oponentes acusaram ele de dividir Cristo em duas pessoas diferentes: o Filho de Deus divino e o homem Jesus, filho de Maria. Entendi. Como se fossem dois seres quase separados. Como se estivessem ligados só por uma boa relação, uma união moral, de propósito, mas não fossem, no fundo, um único sujeito, uma única pessoa, a hipostasis em grego que fala do quem ele é. E isso mexia com a questão de como ter duas naturezas, physis, o quê, diferentes em uma única pessoa. E quem foi o principal opositor do Nestório? Foi Cirilo, ou patriarca de Alexandria. Uma figura, teologicamente brilhante, mas politicamente implacável. Ele viu na posição de Nestório um perigo enorme para a fé na encarnação e na salvação e usou toda a influência dele, inclusive buscando o apoio do Papa em Roma, para derrubar o Nestório. O Concílio de Éfeso, em 431, foi convocado para resolver isso, mas acabou sendo super tumultuado. Como assim? Cirilo e os aliados dele conseguiram começar o concílio e condenar Nestório antes mesmo dos bispos da Síria que apoiavam Nestório chegarem. Foi um episódio bem feio, sabe? Que alguns chamam de uma das disputas mais sujas da história da igreja. Política e teologia ali, misturada de um jeito explosivo. Que coisa. E o Nestório? Foi deposto, exilado, e até hoje tem debate se ele realmente ensinou essa heresia das duas pessoas ou se foi, pelo menos em parte, mal interpretado, vítima das manobras do Cirilo. Os seguidores dele formaram a Igreja Síria do Oriente, às vezes chamada de Nestoriana, que se espalhou muito pela Ásia, mas sofreu bastante depois. E a questão que ele levantou, mesmo que torta, continua relevante, né? Com certeza. Como falar da humanidade e da divindade de Cristo sem separar tanto a ponto de parecerem dois Jesuses? Isso esvaziaria o Deus conosco. Tem gente que vê ecos disso hoje quando reduzem Jesus só a um exemplo moral, sabe? Ignorando a identidade divina dele. Entendi. Então, a reação contra Nestório, que supostamente separava demais, levou a um problema no outro extremo. Exatamente. Não demorou muito depois de Éfeso para surgir Eutiques. Ele era um monge influente lá de Constantinopla e levou a lógica de Alexandria da unidade ao extremo. Ele começou a ensinar que depois da encarnação, Cristo tinha só uma natureza, monofísis, daí o monofisismo. Uma natureza só, mas como assim? Uma mistura das duas? Para Eutiques, era mais que mistura, era uma absorção. Ele usou uma imagem forte. Disse que a natureza humana de Cristo foi absorvida pela divina como uma gota de mel que ao cair no mar se dissolve nele. Nossa! Então a humanidade meio que desaparecia. Exatamente. A humanidade seria tão dominada pela divindade que na prática deixava de existir como algo distinto. O problema era óbvio. Isso negava que Cristo era plena e permanentemente humano, e se ele não continuou sendo verdadeiramente humano, ele não era como a gente. A ponte entre Deus e humanidade quebrava de novo. E aí a salvação ia para o espaço de novo. Pois é. Eutiches foi condenado lá em Constantinopla, mas aí ele conseguiu o apoio de Dióscoro, o sucessor do Cirilo em Alexandria. Dióscoro usou a força dele para convocar outro concílio em Éfeso, em 449, que acabou reabilitando Eutiches e condenando quem era contra ele na base da força e intimidação.
Que confusão. Total. Esse concílio ficou conhecido de forma negativa como o Latrocínio de Éfeso ou Concílio de Ladrões. Quem deu esse nome foi o Papa Leão I, que rejeitou tudo aquilo. Aí o imperador morreu, entrou outro, o Marciano, e com a pressão de Roma, convocaram um concílio bem maior, o Concílio de Calcedônia em 451. E Calcedônia se tornou o grande marco para essa questão, certo? Sim, Calcedônia é o quarto concílio ecumênico e a definição dele sobre Cristo é fundamental. Foram os 400 bispos, um dos maiores da antiguidade. Primeiro, eles rejeitaram as decisões daquele concílio de ladrões. Certo. Depois, formularam uma definição de fé que tentava equilibrar as verdades defendidas contra as heresias anteriores. Usaram muito uma carta doutrinária do Papa Leão I, o Tomo de Leão. A declaração principal de Calcedônia diz que Jesus Cristo é um só e mesmo Filho nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em divindade e perfeito em humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Perfeito nas duas coisas. Consubstancial ao Pai segundo a divindade e consubstancial a nós segundo a humanidade. Ou seja, da mesma natureza que o Pai na divindade e da mesma natureza que nós na humanidade. Entendi. Reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação, e continua. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida pela sua união, mas antes as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa em uma só hipóstase. Uau, é uma fórmula bem cuidadosa. Extremamente, ela foi feita para colocar limites claros. Contra Ário, lá de Nicéia, Jesus é verdadeiro Deus. Contra Apolinário, Constantinopla I, Jesus é verdadeiro homem. Contra Nestório, Éfeso, Jesus é uma só pessoa. As naturezas estão unidas nessa pessoa única hipóstase, sem se separar. Contra Eutiques, aqui em Calcedônia, as duas naturezas existem juntas, sem confusão ou mistura. Elas continuam distintas mesmo na união. Ou seja, Calcedônia não tentou explicar o como isso acontece. Seria impossível, né? Exato. Preferiu traçar as linhas no campo e dizer: o mistério está aqui dentro. Uma fonte diz que ela erigiu uma cerca para proteger o mistério do Deus homem. E é por isso que essa definição é o padrão para a maioria dos cristãos. Católicos, ortodoxos orientais, protestantes. Exatamente. Mas é importante dizer que Calcedônia não foi aceita por todo mundo na época. Grupos grandes no Oriente, principalmente Egito e Síria, acharam que essa fórmula em duas naturezas ainda soava muito parecida com a visão do Nestório, que eles tinham combatido tanto. Ah, então teve gente que rejeitou. Sim. Eles preferiam usar a linguagem do Cirilo de Alexandria, falando de uma natureza encarnada do Verbo de Deus, para enfatizar a unidade. Esses grupos ficaram conhecidos como monofisitas, embora hoje eles prefiram o termo miafisitas, que destaca a união sem confusão, mas numa única natureza resultante. Eles acabaram se separando da Igreja do Império, e deles vêm as igrejas ortodoxas orientais hoje, como a copta no Egito, Etiópia, Armênia, Assíria, na Síria, Índia. Que jornada, hein? Então, o que tudo isso significa? A gente fez uma viagem intensa. Da pergunta de Jesus lá para os discípulos, passou por debates teológicos acalorados, influências políticas, até chegar nessas definições dos grandes concílios. Foi um esforço gigantesco para tentar colocar em linguagem humana quem é Cristo. Sem dúvida. E talvez a grande lição seja essa. Calcedônia e os concílios antes dela não quiseram acabar com o mistério da encarnação. Eles quiseram protegê-lo. Definiram os limites dentro dos quais a fé cristã entende que esse mistério acontece. As balizas, né? Isso, as balizas. A gente pode e deve buscar formas de comunicar essa fé hoje, mas a confissão central que saiu desses debates, um Cristo que é plenamente Deus e plenamente homem, uma única pessoa, sem mistura e sem separação das naturezas, continua sendo um pilar da identidade cristã histórica. Certo. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Considerando todo esse esforço histórico para definir o que talvez não tenha definição,
De que forma essa tensão antiga, o divino e o humano juntos numa só pessoa, ainda mexe com a fé, com a adoração, com a ideia de salvação para os cristãos hoje. Mesmo para quem nunca ouviu falar de Apolinário ou Eutíquis. Exato. Será que aquele instinto profundo pela adoração que o Ui falou, no fim das contas, vai além da necessidade de uma definição teológica que todo mundo entenda nos mínimos detalhes? Fica aí a reflexão.